Eu espero que sim. Pois é, já estamos praticamente na metade desses devocionais. Estamos aí no capítulo 15 de Provérbios. E vocês estão gostando? A gente está aprendendo mais sobre provérbios, sobre os conselhos que os antigos davam para os seus filhos, para os reis também, né? E você vê que muitos desses conselhos servem pra gente ainda hoje, né? É muito legal. Eu estou passando por aqui para falar um oi, para pedir para você se inscrever no canal, deixar aqui o seu like, deixar o seu comentário sobre o assunto, sobre o seu entendimento. O que você tem entendido sobre isso? Você tem feito acompanhamento, a leitura com a sua Bíblia? O que você tem entendido sobre isso, né? Deixa aqui nos comentários para a gente poder ir dialogando, e eu tento responder todos os comentários, tá? Nem sempre eu consigo, mas eu tento responder todos, tá bom? Então, não esqueçam aqui de deixar o seu like, deixar o seu comentário e continuar assistindo essa série, né? Todos os anos a gente tem outubro todos os dias. E dessa vez, como eu já expliquei no primeiro vídeo, eu decidi fazer um devocional do livro de Provérbios, porque tem 31 capítulos, então caía perfeito pra gente, certo? Então vamos ler capítulo 15 de Provérbios juntos? Muito bem, ó. Lembrando que eu estou lendo, né, a Bíblia Sagrada na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Então, uma tradução com uma linguagem mais fácil de ser entendida já, para não ter problemas. Então, vamos lá, Provérbios, capítulo 15. Antes da gente começar a ler, eu acho que eu não expliquei no primeiro vídeo e nem muito menos nos outros, né? É importante, gente, quando você vai começar a ler um texto bíblico ou qualquer coisa de estudo da sua vida, leva isso para sua vida. Quando você vai começar a ler, você precisa orar. Sério mesmo, é porque a oração é um pedido, né, de concentração. Porque às vezes a gente realmente não vai entender. Então você tem uma prova muito difícil, você precisa estudar para aquela prova. Ora, pede para Deus, pede para o universo. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, então eu oro pedindo para Deus e para Jesus Cristo abrir meus entendimentos, né? Tirar toda a distração para que eu consiga entender o conteúdo que eu estou estudando. A Bíblia é a mesma coisa, mas se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, ainda está descobrindo o seu caminho, descobrindo aquilo que você acredita, faça uma oração sincera, mas de coração mesmo, para o universo, e fala: olha, eu preciso entender, me ajuda a entender isso aqui, a abrir meus pensamentos, me dá insights, me dá ideias, para que eu consiga entender. Então é importante você fazer essa oração antes de você de fato pegar aí a Bíblia ou o seu material de estudo, tá? Então, antes de você fazer o seu devocional todos os dias, ore pedindo para que Deus abra os seus entendimentos, abra o seu coração, para que você guarde a palavra do Senhor no seu coração, né? Que você consiga realmente entender e aplicar aquilo que você está entendendo, que você está lendo ali naquele conteúdo, tá bom? Então vamos lá, você já abriu aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15? Então vamos ler. Diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras dos sábios tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons quanto os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. A casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito.
Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem lhe corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus e respeitar ao Senhor do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer o melhor da carne com alguém que a gente odeia. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz aquilo que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa e na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa do orgulhoso, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta das palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meio de desonestidades põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente se sentir bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Muito legal, né? Então aqui no capítulo 15 a gente aprende muitas vezes que devemos ter paciência para responder. Já aconteceu com você? Porque comigo acontece algumas vezes e eu tenho que confessar para vocês que eu perco mesmo a estribeira, né? Da pessoa vir falar com você e te acusar de uma coisa que você não fez, ou de falar alguma coisa para você e você na hora responde, sabe? E com ignorância, você responde aquela pessoa que tá falando alguma coisa para você porque você perdeu a paciência, só responde. E aí aqui tá falando que isso é uma atitude tola, né? Que é melhor a gente ouvir, esperar, se acalmar, controlar os nossos sentimentos para depois responder, né? Já aconteceu várias vezes comigo isso. E várias vezes também eu já recebi palavras que, em vez de me ajudarem, né, em momentos que eu tô muito triste, em momentos complicados, momentos, por exemplo, como o velório da minha mãe, eu tá recebendo palavras de pessoas insensatas que, em vez de me apoiarem, de me ajudarem a sair do mal, né, estavam me afundando mais. Então a gente também acontece isso, né? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. A gente não deve ter pressa de falar. A gente tem que ter entendimento para saber qual é o momento certo de abrir a boca para falar alguma coisa, né? Então tem momentos que é melhor a gente ficar quieto. Tem momentos que é melhor a gente responder.
Tem momentos que é melhor a gente parar, dar um passo para trás e depois responder, né? Isso são atitudes inteligentes, isso são atitudes que agradam a Deus, né? E atitudes que não agradam a Deus é essas que a gente fala simplesmente por falar e se exalta, né? No sentido não bom da palavra. E também vai falar aqui sobre os sacrifícios. Você já parou para pensar quantas vezes a gente faz um sacrifício de tolo para Deus? Que Deus não tá nem aí, né? Porque assim, às vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo vai realmente agradar a Deus, mas aquilo dali é um sacrifício de tolo. Por exemplo, fazer o jejum no período da noite. Então você vai começar a fazer o jejum, por exemplo, meia-noite. E aí você vai dormir e de manhã você entrega o jejum. Quantas vezes eu já não fiz isso sem um entendimento? Gente, se o jejum é para ajudar a diminuir a carne e aumentar o nosso espírito, o Espírito de Deus em nós, a crescer o Espírito de Deus em nós, qual o sentido da gente fazer um jejum no período da noite em que a gente não vai ter tentação nenhuma? Não tem sentido, entendeu? O sentido é a gente entender, sentir a necessidade do que é ficar sem a falta de alimento, entender como que é a fraqueza da carne, como que o espírito pode se engrandecer, como que Deus consegue nos alimentar espiritualmente. Não sei se você já fez jejum no período do dia, mas às vezes chega um momento que você fala, nossa, agora eu não vou aguentar. E aí, do nada te dá uma força que você fala, nossa, aguentei, eu passei. Entendeu? É isso que você tem que prestar atenção quando você faz sua prática de jejum. Mas aí se você faz essa prática durante a noite, o seu corpo está se alimentando durante a noite. Sim, o sono é um tipo de alimento. Então você não está jejuando, você não está sentindo o respaldo de Deus, o crescimento de Deus, o sustento do Espírito Santo em você. Porque é um sacrifício de tolo e esse é um sacrifício mau. Isso é só um exemplo do que podem ser sacrifícios de tolo, sacrifícios maus, né? E aí a gente vem falar, e aí o capítulo continua, que é um capítulo bem interessante, né? O capítulo continua falando sobre o que a gente já viu lá, que o tolo não gosta de correção, a pessoa que é tola, ela não aceita conselhos, né? Ela vem falando sobre a riqueza, né? Sobre que às vezes as pessoas são ricas e é melhor você viver comendo legumes, sendo mais humildes, no caso, do que estar com quem você ama e viver em paz e viver tranquilamente, do que ter muito dinheiro. Não que ter dinheiro seja um problema, tá? Não entenda isso. Mas ter muito dinheiro e não ter paz. E aí a Bíblia vem falando sobre isso também, né? E bate na mesma tecla que já vem batendo aí nos outros provérbios que a gente já leu, né? E no verso 13... vai falar sobre a alegria. A alegria embeleza o rosto, né? Deixa o rosto bonito, deixa o rosto alegre, né? Mas a tristeza deixa a pessoa abatida. A gente já viu muitas vezes as pessoas tristes, né? Realmente abatidas, cansadas, né? Elas não são felizes, elas não demonstram felicidade. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Depois que a gente aceita Cristo, não que a gente vive feliz o tempo inteiro, a gente tem sim os momentos de infelicidade, de angústia, né? Mas normalmente a gente tá com o rosto mais feliz, porque parece que todo o peso do mundo, todo o peso, toda a pressão social, tudo que a gente simplesmente fala, não, calma aí, tem alguém que tá comigo, eu não tô sozinha nisso aqui, tem alguém que tá comigo que me ajuda a superar isso, e você começa a criar um dom do Espírito que se chama alegria. Então, mesmo passando por dificuldade, por fraqueza, por prova, por tentação, por autoconhecimento, se colocando muitas vezes no lugar de servo, passando por humilhação, passando por dificuldade, você ainda continua tendo um semblante bonito, um semblante calmo, um semblante de alegria. Você consegue rir no meio do sofrimento e você às vezes
E as pessoas às vezes olham pra você e falam, mas por que essa pessoa continua feliz? Olha a vida dela. Por quê? Porque essa felicidade não vem da gente, mas vem do Espírito de Deus que está em nós. Então, quanto mais a gente tem Espírito de Deus, mais feliz, mais alegre a gente fica, apesar de ter os momentos de tristeza, sim, apesar de ter os momentos de angústia, sim, e de ficar abatido e sem força, sim, porque isso também acontece. Mas mesmo nesses momentos, a gente ainda consegue olhar e falar, nossa Deus, obrigada pelo presente de viver, e você sorri ao ver uma criança que está sorrindo, você sorri ao ouvir um passarinho, você começa a sorrir de uma alegria de saber que você pertence a algo maior, né? Então é muito interessante. Bem, por hoje é só. Eu espero que vocês estejam gostando aí desse devocional de provérbios pro mês de outubro, onde a gente tem vídeos todos os dias. A gente se vê então no próximo vídeo, que na verdade eu não vou aparecer, eu vou só falar. E a gente continua aí esse provérbio até o final, tá? Os 31 capítulos do livro de provérbios, tá bom? Grande beijo, fica com Deus, a gente se vê até no